E o título da mensagem que Deus colocou no meu coração para essa noite é Sabedoria sem limites. Sabedoria sem limites. Então existem dois tipos de sabedoria na minha vida e na sua. Existe a sabedoria humana, que nós já conhecemos, e existe também a sabedoria divina. E a sabedoria humana, nós temos que aprender que nós não podemos ser persuasivos nela. Coloca o texto para nós de 1 Coríntios 2,4. A gente não pode achar que é a gente que convence os resultados que a gente quer para a nossa vida. A minha mensagem, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. A minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do poder do Espírito, da sabedoria divina. Porque se eu perguntar aqui nessa noite, quantos querem sabedoria para resolver os resultados que você ainda não conseguiu resolver, ou para resolver as suas metas, os seus alvos, para daqui 5 anos, para daqui 10 anos, porque nós estamos em 2022, mas devemos estar pensando no 2023, estar andando naquilo que nós pensamos em 2021. E aí eu pergunto para você, quais são as suas metas e os seus alvos? Tivemos o culto dos alvos. Nós temos objetivos, mas nós precisamos ter metas. As metas nos ensinam como nós vamos chegar nos nossos objetivos. Olha o que fala Tiago 1,5, para você entender um pouco mais da sabedoria humana e da divina. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. A sabedoria, ela vem do céu, e o céu, ele é espiritual. A vida terrena, eu estava olhando os quadros aqui, ó. Pessoa medíocre, sabedoria humana. Pessoa comum, sabedoria humana. Terrena, pessoa inteligente, sabedoria humana e terrena. Pessoa sábia, que vem a sabedoria de Deus, que vem do céu, a resposta para muitas coisas que nós temos buscado somente com a sabedoria terrena, que nós não encontramos. E aí nós temos que entender que para nós encontrar essa sabedoria do alto, é uma conquista. Você precisa conquistar a sabedoria do céu. Não adianta somente pedir, você precisa conquistar. Deus dá liberalmente, mas Deus dá liberalmente porque a sabedoria é espiritual, é do céu, para quem é espiritual e para quem entende as coisas de Deus. Amém, gente? Estão entendendo a mensagem? Então a sabedoria não é só eu pedir. A sabedoria eu preciso conquistar. Então não é porque 2022 é um ano de sabedoria que eu vou pedir sabedoria para Deus simplesmente, mas eu vou continuar vivendo a minha vida, adaptando a Deus em algumas práticas minhas, em alguns hábitos meus, em algumas culturas minhas. Então a sabedoria é uma conquista progressiva. O que é progressiva? Você vai conquistando em todo o tempo, você não vai conquistar ela completa. Mas a sabedoria, ela não te abandona. Quando você alcança ela, você se torna uma pessoa sábia, ela não vai te abandonar, ela vai estar junto com você sempre que você precisar. Uma vez eu me lembro que uma pessoa ganhou um prêmio da loteria e ficou muito bem sucedida, e antes disso, ela não era bem sucedida. E aquele dinheiro para ela que ela ganhou, durou 2 anos para ela. E ela já estava igual como ela estava antes dela receber aquele prêmio. A sabedoria divina não é dessa forma. Ela não vai nos abandonar, ela vai estar conosco, ela vai estar crescendo em nós. Só que a gente quer a sabedoria. Todos, se eu perguntar, todos querem. Mas não oferecem muitas vezes nada para ter, porque existe uma conquista. Existe um desafio para a gente alcançar essa sabedoria. Porque a sabedoria humana, gente, minha e sua, ela é limitada.
Tem coisas que a vida vai nos apresentar, que nós não vamos... Quantos aqui já chegaram diante de uma situação, e agora o que eu faço? Levanta a mão. O que eu faço com isso que a vida está me apresentando? E aí a gente necessita de uma sabedoria divina, uma sabedoria de Deus, que Ele mostra através do Espírito Santo para nós, ou Ele mostra através de uma pessoa falando para nós. Ele usa pessoas, o Espírito Santo, para nos dizer algo. Olha, isso aqui tu tem que ir por aqui, eu já vivi isso. Essa situação que tu está vivendo, eu tenho como te dar a estratégia para que você possa acertar o seu resultado. Então, nós queremos a sabedoria, mas nós não queremos lutar para conquistar ela. Porque a sabedoria humana, que a gente fala como aquela pessoa é inteligente, né? A gente olha assim, que pessoa inteligente, que maturidade que ela tem. Mas a inteligência dela, ela aprendeu humanamente. Muitas vezes a gente aprende com os nossos erros. A gente aprende tentando várias vezes até conseguir. Sabedoria humana. E a pessoa se torna inteligente, porque mesmo que ele errou, ele não desistiu, ele tentou de outra forma. Mas a verdadeira sabedoria, é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Que você saia daqui nessa noite com esse entendimento, que a verdadeira sabedoria, ela vem do céu. E tudo que vem do céu, aprenda isso, é espiritual. Tudo aquilo que desce para nós do céu é espiritual. E aí eu vou dizer para você nessa noite, mas eu queria ganhar um carro. Você nunca vai ganhar um carro do céu. Você já viu aí por aí algum anjo trazendo um carro para você? Chegou aqui hoje, o anjo Gabriel me trouxe um carro. Que carrão que ele trouxe? Eu até tinha pedido outra cor, ele trouxe esse, que tinha no céu. Claro que não é assim. Mas Deus pode usar pessoas para te abençoar com aquele carro, estratégias para você ter aquele carro, estratégias da sua empresa para você chegar naquele lugar que você quer chegar. Então, se você nunca for uma pessoa espiritual, se eu não for uma pessoa espiritual, eu não vou conseguir receber as coisas espirituais. A gente precisa ser espiritual para receber as coisas espirituais, e a sabedoria, ela é espiritual. A sabedoria não é terrena, ela é espiritual, porque ela vem de Deus, por isso que ela é a coisa principal. E quem é espiritual, gente, você pode pensar, quem é espiritual? Não é o dom que define se eu sou espiritual ou se eu não sou. Não é o dom que define aquilo que eu estou utilizando, se eu sou espiritual ou se eu não sou. Então, o que é ser espiritual? Aprenda nessa noite o que você tem que fazer para ser espiritual. Você precisa ter temor a Deus. Uma pessoa espiritual, ela tem temor a Deus. E temor não é medo, não é você ter medo de Deus. Essa decisão será, agora estou com medo de Deus. Sabe o respeito que você tem? Eu ainda falava aqui, não sei se foi aqui ou se foi na harmonia. Quando você vê um carro da polícia na faixa parado, quando você tem aquele respeito com a polícia, que ela está parada ali, tem pessoas que quando vê o carro já começam a ficar, está tudo certo o carro. Eu vejo assim, quando a gente vai passando para ir na praia, lá ali tem da Polícia Federal, os carros começam a andar tudo devagarinho, 20, mas não tem nada errado, está tudo certo. Tem mais gente que faz isso? Pode levantar a mão aí. E não mente, tem mais gente, viu? Não pode mentir, nem aqui nem fora da igreja. Olha que eu vou botar João 8,44 para vocês. Então, quando a gente tem aquele respeito, que a gente vê aquele carro da polícia, eu lembro que uma vez o cara pediu para mim os documentos, eu ficava tão nervoso que eu não achava nem a carteira, e estava tudo certo o carro. Tem mais alguém que assim fica nervoso? Não achava. E uma vez que eu cheguei na praia, tinha a blitz da entrada da praia, e eu deixei a carteira nas malas. Deixei dentro das malas a carteira. Nunca tinha feito aquilo, deixei aquele dia. Que luta, e os caras tudo armado com arma aqui, eu já nem sentia mais as pernas. E a gente está tudo certo. Mas a gente respeita, porque a gente sabe que é uma autoridade. Deus, Ele é a nossa maior autoridade. Nós temos que ter esse temor a Deus para você poder receber a sabedoria que você está precisando para alguma área da vida que está gritando para você.
Daqui a pouco você vai dizer para mim, eu preciso ter sabedoria para lidar no meu casamento. Ok, peça para Deus, mas precisa ter temor a Deus e não medo do relacionamento. Eu preciso de sabedoria para a minha empresa, eu quero ampliar os negócios. Peça sabedoria para Deus, Deus vai dar estratégias para você, Ele vai mostrar um sonho para você. Eu lembro que uma vez, ainda comentava também na reunião, que Deus me mostrou uma estratégia no ministério que eu fazia parte, num sonho, e eu implantei e deu certo. Deus, Ele fala conosco de diversas formas. Então aquilo que a gente está precisando, quando a gente está alinhado com a sua palavra, Ele vai nos dar direção. Em 2022 nós vamos ter dias difíceis? Claro que vamos ter. Cada ano nós vamos ter dias difíceis. Coloca o texto para nós de Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A palavra está dizendo aqui para mim e para você, que temer a Deus é a coisa principal para nós obter sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. Uma vez eu falava em um retiro em Colinas, Deus me disse dessa forma, que a conversão tira o cristão do mundo. O que é conversão? É uma mudança de caminho. Você está indo num caminho e você começa a escolher outro caminho para você seguir. A conversão nos tira daquele ambiente, nos tira daquela linguagem, daquelas pessoas que nós convivia. Então, mas daí Deus me falou assim, ó, a santificação tira o mundo de dentro do cristão. Então, somente a conversão não vai nos trazer esse temor, a gente sai do mundo, mas a santificação tira aquilo de dentro de nós, que é aquilo que impedia de nós ter esse temor a Deus, que impedia de nós alcançarmos essa sabedoria de Deus. E o conhecimento do santo é entendimento. Aquele que é santificado, João 17:17, coloca esse texto, eu acho que é esse. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então a palavra de Deus, quando em nós implantada e praticada, a gente começa a nos santificar, a gente começa a mudar. E isso é progressivo, ninguém muda de um dia para o outro. Mas dentro desse processo você vai começar a ver os resultados que você não conseguia ver antes. Mas eu tinha isso aqui estava na minha frente, esse objetivo, esse problema, essa circunstância, essa enfermidade que eu não sabia lidar com ela. E agora eu estou buscando a palavra de Deus, eu estou me santificando, e eu estou conseguindo receber de Deus essa sabedoria para como eu lidar com essa situação, para como eu ter uma gestão da minha vida, para mim poder tomar as decisões corretas diante daquilo que a vida vai nos apresentando a cada dia. Então, teremos dias difíceis, sim, e sempre no nosso meio, aprenda isso tanto dentro de igreja ou fora de igreja, em qualquer lugar, no seu meio, no seu ambiente, você vai ter pessoas disfarçadas de ovelhas. Aprenda isso, porque isso pode ser fatal, se você não entender isso, não ter essa maturidade, que você precisa ter essa gestão sobre pessoas que você acha que estava com você, mas não estão. Dentro da sua família, dentro da sua empresa. Quantos aqui já se decepcionaram com alguém que você investiu? Todos nós aqui. Pessoas que nós amamos, dentro do nosso ministério, dentro do nosso chamado, sempre teremos pessoas. Algo que Deus também me falou de uma forma bem diferente, que o inferno, ele conhece o nome de todos. Só que o inimigo, não vou ficar falando o nome do inimigo aqui, o inimigo, ele nos chama não pelo nome, mas pelo pecado. Deus conhece os nossos pecados, mas Deus nos chama a nós pelo nosso nome. Amém? Deus conhece cada um de nós. E Ele não nos chama por aquilo que nós erramos, mas Ele chama pelo nosso nome. E Ele está chamando você para iniciar esse ano pelo seu nome. Para você buscar algo que você não encontrava, numa sabedoria diferente, não mais humana.
Não mais uma sabedoria inferior, uma sabedoria superior, uma sabedoria divina, uma sabedoria que vem de Deus. Então, se eu quero sabedoria nessa noite, se você quer, que nem Tiago falou, que nós podemos pedir para Deus que Ele dá livremente. Nós precisamos se tornar pessoas espirituais. Nós precisamos temer a Deus. Porque quando você se torna uma pessoa espiritual, você tem um discernimento espiritual daquilo que está acontecendo na sua vida. Você consegue olhar com outros olhos. Você consegue olhar o propósito, porque você tem uma mente firme. Isaías 26:3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz. Paz tem algum lugar para comprar? Não. Tu, Senhor, guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Propósito firme. Propósito firme com a sua área material. Propósito firme com a sua família. Propósito firme com a sua área espiritual. Esse propósito nos dá paz. Isso nos dá resultado. A grande chave da conexão nossa com Deus é o temor a Deus. Pode ter certeza que eu estou falando para você nessa noite. Não é somente eu vir à igreja. Não é somente eu servir em um ministério. A grande chave é o nosso temor a Deus. Porque a sabedoria é uma pessoa. E que pessoa é essa? A sabedoria é Cristo em nós. Amém? E como eu vou ter desafio sem ter solução, se Cristo estiver comigo? Cristo estando em você, você vai ter solução para aquilo que você não está conseguindo resolver na sua vida. Você não está conseguindo ter uma gestão boa, porque Ele comunica através do discernimento. E nós temos um inimigo, que eu vou falar nessa noite. Um inimigo da sabedoria. Eu e você, nós temos esse inimigo. E esse inimigo, ele não mora fora de nós. Porque a maioria das pessoas, ela acha que a vida dela não está como ela queria, porque o problema está fora, e o problema não está fora. O problema está dentro de nós. E o inimigo que quer nos impedir de nós ter essa sabedoria divina, de você alcançar em 2022 o melhor ano da sua vida. Você quer o melhor ano da sua vida? Amém? E os outros que não levantaram a mão não querem? Quem quer o melhor ano da sua vida, levanta a mão. Amém, agora sim. Eu já ia levantar as duas. Quem quer o melhor ano da sua vida, você precisa vencer um inimigo. E esse inimigo mora comigo e mora com você, que é o nosso orgulho. O orgulho, ele é um inimigo nosso que nos impede de nós alcançar a sabedoria do céu, a sabedoria divina. Provérbios 11:2. Quando vem o orgulho, chega junto quem? A desgraça. Quando vem o orgulho, chega junto a desgraça. Mas a sabedoria está com quem? Viu que vocês falaram humildes mais forte que desgraça? Quando vem o orgulho, chega a desgraça. Mas quando a sabedoria, ela anda junto com os humildes. O que é desgraça? É uma vida sem graça. É isso. E hoje tem muitas pessoas que são desgraçadas, que não é nome feio, mas que estão com uma vida sem graça. E por quê que não está recebendo a sabedoria do céu? Por causa do orgulho. E se nós analisar, e todos nós vamos pensar junto, que a gente tem vários pecados, mas o orgulho é um pecado que ninguém gosta de assumir. O orgulho na vida da pessoa, ela não assume. Eu vou provar por aqui. Ninguém quer assumir o orgulho na sua vida, no seu casamento, com os seus amigos, nos seus relacionamentos, o orgulho na empresa. Ninguém assume esse pecado, que é o pecado de quem? Orgulhoso? Lúcifer. O orgulho é o tropeço da vida espiritual, porque o tropeço na vida espiritual
não começa no pecado potencializado, começa no orgulho, começa na soberba. E aí vamos pensar aqui, quando a gente fala para alguém, ou comenta, o fulano caiu, fulano estava firme na igreja, caiu, mas caiu no quê? Traiu alguém? Caiu com bebida, droga, traiu com pornografia, traiu com o quê? Caiu com o quê? Ninguém fala, caiu no orgulho? Ninguém comenta isso na igreja. O orgulho é a fonte de todos os pecados que podem vir depois. Aprenda isso hoje, para você receber do céu a sabedoria divina. O orgulho é a fonte de todos os pecados que nós podemos receber para praticar depois. Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. O orgulho, ele chega antes da destruição. A pessoa começa a ter um espírito altivo, que logo depois vem a queda. A soberba na minha vida e na sua antecede a minha queda e a sua. Mas com os humildes está a sabedoria. Pessoa humilde recebe direção de Deus para resolver o que precisar em cada área da vida. Pessoa soberba se bate e não tem direção. O soberbo é uma pessoa medíocre, comum e inteligente. Mas não é sábio. A humildade não tem nada a ver com a condição social da pessoa. Aprenda isso. A humildade tem a ver com o estado do espírito da pessoa. Por isso que eu falei que nós precisamos ser pessoas espirituais, porque a sabedoria ela vem do céu. Então é impossível um orgulhoso ou uma orgulhosa alcançar a sabedoria, porque a sabedoria ela vem através de ensino. A sabedoria nos ensina, tu tem que fazer isso, tu tem que praticar isso. Ela te dá uma direção dessa forma. E aí depende de nós em praticar, porque o orgulhoso não gosta de aprender, ele acha que ele sabe tudo. Sabia disso? O orgulhoso não quer aprender nada, ele acha que ele sabe tudo. Coloca o texto, Isaías 26, 3. Eu acho que é esse texto. Não. Gênesis, coloca 26, 3 para ver. Primeiro coloca o 1 para nós ver. Quando Deus falou com Isaac. Aqui. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Então Isaac só estava fazendo o que o pai dele tinha feito um dia. Igual nós. Tem coisas que nós fazemos iguais o que os nossos pais faziam. Mas muitas dessas coisas não tem nada a ver com sabedoria do céu. E aí, continua, olha só o que vem depois. O Senhor apareceu a Isaac e disse, igual o Senhor apareceu através da palavra dele para mim e para você nessa noite, e está dizendo algo para nós. Não desça ao Egito. Ele estava indo ao Egito porque ele viu o pai dele fazer isso. Procure estabelecer-se na terra que eu vou te indicar. Daí o que Deus dá como direção? Permaneça nessa terra mais um pouco. Uma terra que estava tendo seca, Deus estava permitindo, que sempre quando Deus quer tratar o ser humano, Ele permite algumas coisas acontecer, para o ser humano voltar para Ele, e o povo de Deus aqui estava corrompido, Ele estava permitindo as coisas acontecer, para aquele povo voltar, e Isaac estava fazendo a direção que o pai dele fez, e ele disse, tu fica aqui, nessa terra que está tendo necessidade. Sabe Deus dizer para você assim, ó, fica no portão que não vai ter chuva, não tem alimento, mas tu fica aqui, e você crê. E aí o que Isaac fez? Bota o 26:6. A resposta de Isaac ficou em Gerar, onde que Deus mandou ele ficar. E aí qual foi a resposta depois de Deus? 26:12. Para nós pular ali. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1. Você está vendo quando Deus dá uma direção, que a sabedoria divina,
Todo mundo pode estar passando uma necessidade ao seu redor, mas você está andando naquela direção e você vai ter crescimento, e não importa o que está acontecendo ao seu redor, porque você não vai ter sabedoria humana, você vai ter sabedoria divina. E ele ficou ali, ele foi abençoado 100 por 1, 100 vezes mais. Por isso que muitas vezes a nossa vida ela não muda os resultados, porque a gente está fazendo as coisas que a gente acha, aquilo que é humano. Porque a gente acaba vindo à igreja, mas a gente não se torna uma pessoa espiritual. E sem ser uma pessoa espiritual, a gente não consegue ouvir aquilo que Deus quer falar para nós e dar como sabedoria para nós. Eu acho que é 1 Coríntios 2,14. Gente, está vendo tanto texto aqui, ó. 1 Coríntios 2,14. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, sabedoria humana, sabedoria inferior, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. A sabedoria, ela é discernida espiritualmente. E aí o 15, mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Então quem é espiritual consegue discernir qualquer situação, não importa o que a vida apresenta para você. Eu vivi isso. Eu vivi isso quando eu peguei o Covid em 2020. Não, 2021, né? Não, 2020 foi. Outubro. E aí eu tive sabedoria para lidar com aquela situação que a vida estava apresentando para mim. E quando a gente tem sabedoria para lidar, a gente acaba passando de fase. E estou aí, né? Firme e forte, dá para se perceber que está até mais forte do que firme. Mas sabedoria divina, você consegue olhar e ver o que os outros não estão vendo. Por isso que é loucura, uma pessoa natural e que não tem esse discernimento, uma pessoa que está vendo o que a outra não está vendo, acha que a gente está, ó. Olha que fala o 16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Cristo é sabedoria em nós. Nós temos a mente de Cristo. Nós somos pessoas espirituais. E aí a gente consegue vencer tudo aquilo que vai ser apresentado para nós. Tiago 4,6, a palavra é muito clara, que ele fala que no final, que Deus dá graça, ó, Deus se opõe aos orgulhosos. Deus se opõe, Deus faz uma barreira entre ele e o orgulhoso, mas concede graça aos humildes. O que é graça? É eu e você receber aquilo que a gente não merecia. Paulo estava com espinho na carne, estava murmurando, reclamando, e aí o que Deus fala? A minha graça te basta. A graça de Deus basta para mim e para você. Por isso que Deus concede graça aos humildes. Deus não dá sabedoria divina para quem é orgulhoso. Ele dá para quem é espiritual e para quem é humilde. E aí, para encerrar, eu quero falar 4 pontos bem curtos. 4 pontos que esse inimigo, que é o orgulho, destrói na minha vida e na sua. Primeiro ponto, o orgulho destrói oportunidades. O orgulho destrói oportunidades. Por que o orgulho destrói oportunidades? Quando você não está conectado com a sabedoria divina, a gente acaba cometendo erros como uma criança comete. Agora o Otávio está ficando já lendo, já está mais... Se eu falar para ele se ele quer 5 ou 10, ele vai dizer que quer 10, mesmo que espere um pouquinho. Não sei se não vai querer na hora. Mas tu chegar numa criança, tu quer agora R$10 ou tu quer 100 daqui 30 dias? O que a criança pede? Os 10 agora, e já mal chegou lá, já gastou os 10. A falta de sabedoria destrói oportunidades. O orgulho, ele destrói oportunidades que nós temos na nossa vida. Deus, ele nos dá oportunidades para todas as áreas da vida. E o orgulho torna uma pessoa teimosa e soberba. As emoções e os sentimentos dominam ela. E eu vou provar pela palavra.
Como o orgulho, ele destrói as nossas oportunidades. Se você olhar para a sua vida em todo esse tempo, você vai se lembrar que algumas coisas eu já perdi muito por causa do meu orgulho. Lá atrás. Coloca um texto para nós, 2 Reis 5:1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro, ele ficou leproso. Ele ficou afastado. Ele ficou com essa doença que naquele tempo era uma pessoa contaminada que tinha que ficar afastada das outras pessoas. E 2 Reis 5:10. Eu não vou contar a história toda porque é linda essa história, mas para nós ir aonde que a gente precisa. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, ao profeta Eliseu: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. O rio Jordão, naquele tempo, era um rio lamaçal. Pensa que quando o Tramandaí está marrom a água, quem conhece Tramandaí, água marrom quando está marrom, você achava que era um flan de chocolate, mas não era, né? E gelada junto, né? E mais os bichos juntos às vezes. Então ali, estava assim o rio. A sua pele será restaurada e você vai ficar purificado. Ele deu uma direção, ele deu uma oportunidade de curar a enfermidade que ele estava vivendo. É igual você entender aqui que Deus está te dando nessa noite, com a sabedoria divina, uma oportunidade para você curar a sua enfermidade através da palavra. E aí coloca o 11. Mas Naamã estava com lepra, estava para morrer. Ele tinha que ficar humilde. O que ele ficou? Indignado. E saiu. Assim, quando eu comecei na igreja, gente, eu ainda estava com orgulho dentro de mim. Quando eu saía pelaquela porta, não nessa, na outra, quando eu ouvia a palavra, eu ficava indignado. Mas o que é isso aí? Pensava assim, quem é que está contando a minha vida para o pastor? E alguns devem estar pensando, alguém falou alguma coisa hoje para ele, que eu estou com esse orgulho dentro de mim. Ninguém falou nada, mas Deus mandou trazer isso hoje. E ele sabe por quê, Deus sabe. Eu não sei, Deus sabe. Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, e me invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, o Deus ainda dele, não o meu que eu queria ser curado. Eu moveria a mão sobre o lugar afetado e ele me curaria da lepra. E aí o 12. Não são os rios de Abana, não é a praia de Canasieira melhor que a de Tramandaí? Não são de Farfar e de Damasco, Jurerê Internacional, Mariscal, tudo, água, tu enxerga o peixe passando, sabe? Quem conhece? Coisa boa, né? Que saudade da praia. Melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi dali embora furioso. Ele tinha a oportunidade da vida dele de ser curado, igual você está recebendo uma direção nessa noite para você receber cura naquela área que você está precisando, que eu estou precisando. E aí coloca o texto para nós, o 13. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil para ti, tipo assim, ó, tu vai morrer mesmo. Não tem jeito, é a oportunidade da tua vida. O que custa? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e tu vai ser purificado. E aí? Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado, a sua pele se tornou-se como de uma criança. Você está vendo, por causa do orgulho, muitas vezes que nós temos, a gente pode estar perdendo as oportunidades que a vida está dando para nós. Não é bem assim o orgulho. O orgulho que está tirando o que Deus tem para você, o que Deus quer te dar. Sabedoria divina, para receber a direção que você precisa. O orgulho faz perder oportunidades que você não deveria perder. Está pela palavra aqui a prova. Ele estava para morrer e estava reclamando. Igual muitas vezes a gente está orgulhoso
não reconhece no casamento que a gente não está sendo justo, não está sendo como deveria ser. Quem conhece? Acho que aqui em Portão os casais não brigam. Tem algum outro? Tem alguém que está de outro lugar aí que não é de Portão? De onde? Minas Gerais aí, ó. Glória a Deus, Minas Gerais. Minas Gerais, será que tem briga nos casais? Portão tem briga nos casais? Levanta a mão. No CAI tem? Vocês não estão levantando as mãos. Levanta a mão quando tem briga durante o ano. Levanta a mão aí quem tem briga. Quem brigou hoje, levanta a mão. Daí sim. E quando briga, vamos pensar aqui. E quando briga, não tem aqueles que ficam assim, ó. Agora tu não fala comigo. Agora, tem gente que fica um dia sem se falar. Conhece alguém assim? E aí tem aqueles mais orgulhosos que ficam 2 dias. Por que você não deixa para brigar de noite, daí acorda de manhã, está se dando bem, daí não deu tempo para ficar tanto tempo? Porque de noite tu brigou, depois tu dorme, acorda tudo bem. Oi, amor. Amor aonde? Aonde? Tu não se lembra de ontem à noite? Mas o que faz a gente... Já estou falando do segundo ponto, já estou indo já. O que faz a gente estar perdendo tempo na vida? O orgulho. Poderia estar desfrutando lá, tomando chimarrão com chocolate, comendo um pinhão no inverno, indo passear, mas brigou e está um dia sem se falar às vezes. E deve ter gente que fica mais. Eu tento organizar minhas brigas para a noite, porque daí fica só a noite. No outro dia está tudo certo, Benção? Tudo certo. O orgulho, gente, ele impede de nós, o orgulho ele destrói nosso tempo. Coloca aí o segundo ponto. O orgulho destrói o seu tempo. Primeiro, o orgulho destrói as suas oportunidades que você tem na vida. Depois, o orgulho está destruindo o seu tempo. E o problema do orgulho que te faz perder tempo, o tempo que você e eu deveria estar desfrutando. Por isso que eu estou falando nessa noite que o orgulho é o maior inimigo da nossa sabedoria. O orgulho é o maior inimigo da nossa sabedoria. Às vezes está faltando só o pecado potencializar, que a gente já vai cair ali na frente, por causa do orgulho que está em nós, a altivez que está em nós. E será que dentro de igreja tem orgulhosos e soberbos? O que vocês acham? E aí, pior de tudo, isso aí não estava aqui nem do pastor Cássio, no script. E o pior de tudo, que se disfarçam de quê? De espirituais, e não são. São carnais. A maturidade vem quando a sabedoria está dentro de você. Quando o orgulho entra em você, você está expulsando a sabedoria de Deus. Quando o orgulho chega na tua vida, na minha vida, eu estou expulsando a sabedoria de Deus. Tiago 1,5, volta esse texto para nós. Esse já é o segundo ponto, falta só mais 2 pequenininhos. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá a todos livremente. Deus olha para você quando você pede aqui, ó. Tem espaço para entrar sabedoria na pessoa? Não tem. Por que não tem espaço para entrar sabedoria? Porque tem orgulho. Onde tem orgulho na vida, a sabedoria não entra. E aí a gente vê que muitas vezes a gente precisa perder algumas coisas para que a gente tenha que voltar a ser humilde, para que a sabedoria possa entrar em nós. Para quando você orar a Deus, você receber a resposta e a direção para aquilo que você está precisando. Porque o orgulho, ele vai roubar de mim e de você as oportunidades, vai roubar o nosso tempo para nós desfrutar o que Deus tinha de melhor para nós. Vai roubar coisas grandes que nós temos no nosso casamento para desfrutar. O orgulho vai roubar coisas grandes no casamento. O orgulho vai roubar coisas grandes que Deus tinha para você no seu ministério.
O orgulho vai tirar promessas que Deus tinha para você no seu ministério. E a pessoa não vive isso por causa do orgulho. E aí tem pessoas que a gente acompanha esse tempo, que preferem sofrer calado por causa do seu orgulho, e quem olha acha que está bem, sabe que tu olha assim, olha só que legal, tudo certo. Não, está sofrendo calado por causa do orgulho. Está envenenada por dentro. Sabe aquela casa linda por fora e que parece que está tudo certo, mas dentro não está tudo certo? Assim muitas pessoas, está tudo certo por fora, mas por dentro não está tudo certo por causa do orgulho. Às vezes compra as coisas que não era para comprar. Quer ser o que não tem capacidade de ser. Aprenda algo que é de Deus. Se você quer prosperar, aumente a sua capacidade. Deus só manda azeite quando tem vasilha. Se você quer prosperar na vida, nas áreas da sua vida, aumente a sua capacidade, porque quando acaba a vasilha não tem mais azeite. Deus vai dar para mim e para você conforme a capacidade que eu tenho para ter gestão com sabedoria. Terceiro ponto, o orgulho destrói relacionamentos. O orgulho destrói relacionamentos. Qualquer tipo de relacionamento, quando não tem sabedoria, se destrói. E se não tem sabedoria, por que que é? Por causa do orgulho. Né? Que nem pensa, agora eu estou de mal, agora falou aquilo para mim. Tem gente que fica brava até quando ganha presente. Também, né? O marido sabe que gosta de orquídea e dá uma hortênsia para ela. Tem gente que não sabe o gosto. Eu trouxe uma coisa bonita para ti, mas eu nem não sabia que... Quanto tempo já sabia que não gostava e trouxe. Foi lá em Salvador do Sul buscar na faixa, tem Salvador do Sul? Não, São Francisco de Paula, que eu passava para ir atender cliente, que tinha as hortênsias na faixa, né? Daí vai lá buscar lá em São Francisco de Paula, enquanto que tinha na esquina de casa a orquídea que a mulher gosta. Agora, se quiser, ele que me procure, porque agora ele está frito comigo. As mulheres que gostam mais de falar isso, né? Olha só o que está pensando. Está fritou agora comigo, olha, se quiser é ele ou é ela que me procure agora. Orgulho, está tirando a oportunidade, está tirando o seu tempo de desfrutar. Porque quando você age com sabedoria, as pessoas interpretam humildade em você. Provérbios 13:10. Provérbios 13:10. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com aqueles que tomam conselho. Você tem como discutir com você mesmo? Tem como? Agora eu vou pegar o Jair, agora eu vou pegar ele. Olha, hoje eu pego. Mas tem pessoa que procura alguém. Hoje eu estou brabo, eu tenho que achar. Eu vou pegar alguém para discutir, para incomodar e vou tirar a paz. Você já viu mulher bonita chamar a outra de feia? É menos, né? Não é muito, não é normal. Mas a mulher, quando ela tá se sentindo feia, ela diz, vai lá aquela lá, que parece um cabelo lá, eu achei que tinha passado, tá que nem um cardeal vermelho em cima. Nada com o cabelo. Mas eu digo que tá uma lista, sabe quando tá assim? Daí eu compro tinta para a Rosângela quando tá a tinta assim, quando tá o cabelo assim. Gente, não deixe o que está dentro de você matando você querer matar os outros. Aprenda nesta noite a buscar a sabedoria do céu. Aprenda nessa noite, quando você orar e receber de Deus a direção que você está precisando. O orgulho é a base de todos os pecados. Provérbios 15:33. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. O temor do Senhor, ele ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Quer ser honrado? Seja humilde.
Ser humilde é ser ensinável, não é ser orgulhoso. Tem muita gente orgulhosa que quer honra e não vai ser honrado, porque é orgulhoso, orgulhosa. E o quarto ponto para acabar: o orgulho destrói a salvação. Salmos 10, 4. O orgulho destrói a salvação. Para você ver como o orgulho é a fonte de todos os pecados. Em sua presunção, o ímpio não busca, e não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Olha só esse texto. Em sua presunção, o ímpio não busca, e não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Você acha que o ímpio, ele não crê em Deus? Ou ele não acredita em Deus? O ímpio acredita em Deus. Tanto é que, só que ele não valoriza as coisas de Deus, porque não tem lugar para Deus nos planos dele. Mas quando ele está passando uma necessidade, ele descobre uma doença. Quando está acontecendo algo, o que o ímpio faz? Pede oração para aquele que está vivendo uma vida com Deus. Isso acontece muito para nós. Não querem compromisso com Deus, mas querem oração. Está ali, ó, em sua presunção, o ímpio não busca, porque não há lugar para Deus em nenhum dos planos dele. Deus não faz parte da vida da pessoa. O orgulho, e isso faz perder a salvação. O ímpio sempre acredita em Deus quando perde algo, porque hoje ele não busca Deus, porque ele é orgulhoso. E é por causa do orgulho que a sabedoria sai da sua vida. E quando a gente começa a viver do jeito que a gente quer viver, a gente acaba se tornando uma pessoa orgulhosa. Porque todo humilde está sujeito a uma direção. Toda pessoa humilde está sujeita a uma direção. E aí eu convido você a ficar de pé. E aí a gente vai olhar nessa noite e analisar tudo que nós ouvimos. E eu tentei ser breve para não ficar cansativo, para você nesse momento, você olhar para a sua vida e eu olhar para a minha vida. E aí daqui a pouco você está perdendo oportunidades que Deus tem dado para você, porque você não está tendo sabedoria divina para pegar. Sabe aquela história que tem coisas que passam na nossa vida só uma vez, e quando passa a gente tem que pegar, porque senão não vai passar de novo. É uma oportunidade. E tem coisas na vida que vai passar uma vez só. E aí a gente está perdendo oportunidades muitas vezes por causa do nosso orgulho. Às vezes a gente está perdendo tempo com os nossos filhos por causa do nosso orgulho, porque a gente não está bem como casal e não está tendo um tempo de qualidade com os filhos por causa do orgulho, porque eu estou bravo com ele, eu estou bravo com ela, e agora eu não quero papo com ele. Isso é orgulho. E aí você está perdendo o tempo da sua vida. Às vezes a gente está perdendo relacionamento, porque uma pessoa orgulhosa, eu duvido quem ama uma pessoa orgulhosa, porque uma pessoa orgulhosa não tem como amar, a gente suporta ela. Sabia disso? Porque tudo que a gente fala, é tudo que ela pensa, não é o que a gente fala. Isso é orgulho, altivez de espírito. Você conhece alguém assim? Alguém que tudo que fala acha que está certo? E daqui a pouco o que está faltando para você mudar o ano da sua vida, e para 2022 ser o melhor ano da sua vida, é você voltar a ser humilde. Para mim voltar a ser humilde, para a gente voltar a construir uma vida com esse pilar dentro da sabedoria. É deixar de ser orgulhoso, a olhar para a pessoa que está do seu lado com os olhos de Deus, a olhar para aquilo que a vida está apresentando com os olhos de Deus, para você parar de perder oportunidade, perder tempo na sua vida, porque às vezes está passando ano e sai ano, e a vida não mudou nada, mas o que você fez diferente para mudar? Se tudo que a pessoa fala, acha que está certo, tudo que ela pensa, ela acha que ela está certa. O orgulho é uma doença, é uma enfermidade dentro da pessoa. E nessa noite você pode ser curado dessa enfermidade, porque você não precisa perder tudo para você ser curado. Amém? Isso é sabedoria de Deus. É não esperar perder o relacionamento por causa do orgulho.
Não esperar perder a empresa por causa do orgulho, não esperar perder os seus filhos por causa do orgulho. Não esperar deixar de crescer naquilo que Deus chamou você para fazer, orgulho, no seu chamado, no seu dom, na sua vocação, que Deus criou você para cumprir um propósito nessa vida terrena. Mas eu sou orgulhoso, eu não quero mudar, tem que ser do meu jeito. Então tá, do seu jeito você vai ter sabedoria humana, você não vai crescer. Sabedoria divina vem para quem é humilde. Quantos querem sabedoria do céu nessa noite? Eu não sei para quem é essa palavra, mas Deus pediu para mim trazer essa palavra nessa noite. E quando eu tenho paz numa palavra, eu sei que é Ele que quer. Ele me deu essa paz, eu nunca faço um dia antes. Ontem Ele botou no meu coração essa palavra, pela manhã. Ontem à noite eu fiz. Eu levei menos de 1 hora para fazer. Porque quando vem do céu, a gente tem certeza que é. A gente não se bate. Deus está trazendo essa palavra essa noite para mudar a sua vida. Para você não perder mais as oportunidades que Ele tem para você como promessa, para você crescer. Para você não perder mais o seu tempo. Para você não mudar. Ano e sai ano e a vida continua a mesma mesmice. Deus não olha para mim, Deus olha. Mas Deus não pode mandar do céu sabedoria, porque o que está dentro de você impede. Porque não é espiritual, é carnal. O orgulho é carnal. É pecado. Quando você deixa o seu orgulho de lado, você começa a ficar sábio. A sabedoria faz você mudar a sua vida. E eu tenho certeza que tem pessoas aqui hoje, eu tenho certeza disso, que tem pessoas aqui hoje precisando arrancar de dentro de si esse orgulho que está corroendo, que está matando a pessoa. Se você tem dificuldade de pedir perdão, você é orgulhoso. Aprenda isso. Vamos aprender com José. José tinha tudo para se vingar dos seus irmãos. Botaram ele dentro de um buraco. José, aprenda isso também. José não era só um homem de Deus. José tinha sabedoria de Deus. Não importa o que estão dizendo, o que estão fazendo contra mim, eu vou ter sabedoria e gestão para administrar o que está sendo preparado contra mim. E aí os irmãos dele passando fome, o que ele oferece? Comida. Botaram ele no buraco e venderam ele. Gênesis 50:20. Ele diz: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Amém, gente? Você consegue ver o que é uma pessoa humilde? Eu tinha tudo para me vingar de vocês, agora vocês chegaram com fome diante de mim, mas eu vou dar comida e sabe o que eu vou dar para vocês? Perdão. Eu perdoo vocês, porque eu tenho sabedoria divina, vocês têm humana. Vocês são orgulhosos, vocês não queriam que eu sonhasse. Eu sonhei, eu vi coisas. E tem pessoas ao seu redor que querem matar os seus sonhos por causa do orgulho delas. Elas não querem sonhar nada e não querem que os outros sonhem. Isso é orgulho, não querer que uma pessoa sonhe e cresça. É o orgulho de uma pessoa que tem inveja. E inveja é do diabo. Humildade e sabedoria é de Deus. Então se você sonha para esse ano, comece a sonhar e acreditar que Deus vai dar para você sabedoria, para você... Todos os seus sonhos vão se cumprir, porque a palavra ela tem uma promessa. 1 Coríntios 2:9, que nem olhos viram, assim está escrito, Deus está dizendo. Nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração do ser humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que Deus tem preparado para você é muito grande, e ninguém vai poder impedir os seus sonhos. Diga: ninguém vai impedir meus sonhos. Mais alto, diga: ninguém vai impedir meus sonhos. Quando você está declarando isso, o mundo espiritual está vendo. E a partir dessa noite você pode deixar para trás o seu orgulho. Arranca de dentro de você. E seja uma mulher, uma esposa, uma mãe abençoadora. Não seja igual a mulher de Jó, tá? Quem já olhou o filme do Rocky? Quando ela está deitada, acorda do coma, eu olho várias vezes aquilo ali. Porque ela ganhou ela ganhou no filme da mulher de Jó. A mulher de Jó disse assim: ó, blasfema o teu Deus e morre, quando tudo estava dando errado na vida dele.
Mas a mulher do rock disse assim para ele: agora tu vai lutar, e eu quero que tu vença. Seja uma mulher que diga isso para o seu marido: eu quero que tu vença. Seja uma esposa que diga isso para o teu marido: eu quero que tu vença, eu quero que tu cresça. Eu não tenho inveja, eu quero ver tu bem, porque tu estando bem, nós vamos estar bem. Amém? E aí, quando você entender isso para a sua vida, não adianta a gente dizer que é ano de sabedoria, se a gente não é humilde para buscar a sabedoria divina, que vem do céu, essa sabedoria. Você crê isso nessa noite? Então você que tem que deixar o orgulho nessa noite, deixa esse orgulho para trás, que eu vou orar por você. Você que não quer e não aceita mais esse orgulho que tem tirado os seus resultados, que tem tirado os seus sonhos, ou que tem impedido o que Deus tem para você nessa noite, arranque de dentro de você. Não fique mais vivendo essa vida com esse orgulho, matando você como uma enfermidade dentro de você. Seja uma pessoa humilde no seu ministério, no seu chamado, naquilo que Deus escreveu uma história para você. Seja uma pessoa humilde espiritual na igreja. Seja uma pessoa humilde dentro da sua casa, lá na sua empresa. Que Deus vai botar você acima de tudo e acima de todos, porque Deus está acima de tudo e acima de todos. E as pessoas não vão entender ao seu redor, porque agora você não é mais uma pessoa inteligente. Você cansou de aprender com os seus erros. Agora você é uma pessoa sábia, porque você vai receber direção de Deus para você tomar suas decisões. Gente, essa palavra é de Deus para você. Amém? Vamos orar? Aleluias, Pai querido. O Senhor colocou no meu coração essa palavra nessa noite. E aqui está a tua igreja, Deus. A tua igreja que chegou aqui, eu tenho certeza que ela não vai sair daqui da forma que ela chegou. Se alguém chegou orgulhoso aqui, chegou com soberba, chegou com altivez de espírito, Pai, eu peço a Ti nessa hora, amado Espírito Santo, que Tu passe em revista a mente e o coração de cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas, e que a partir dessa noite nós viemos viver não um novo ano, mas nós viemos viver um novo tempo na Tua presença. Nós venhamos ser pessoas humildes em todo o tempo, porque nós sabemos nessa noite, através da Tua palavra, que a humildade ela precede a honra, mas a soberba ela precede a queda. E que nessa noite nós queremos ser honrados por Ti, Deus, porque nós queremos voltar a ser humildes. Nós queremos ter um coração voltado para Ti. Nós queremos nesse ano de 2022 assumir um compromisso real e verdadeiro com a Tua palavra. Nós não queremos mais viver sem que o Senhor faça, que o Senhor não venha fazer parte dos nossos planos, mas nós queremos dizer para Ti, Deus, nessa noite, cada plano, cada sonho que eu tenho para esse ano e para os próximos anos, nós queremos dizer para Ti, Deus, nessa noite, que o Senhor faz parte dos nossos sonhos, o Senhor faz parte dos nossos planos, porque nós Te amamos, e eu abençoo a Tua igreja, e abençoo cada filho e cada filha Tua. Que tudo aquilo que o Senhor projetou para o ano de 2022 venha se cumprir sobre cada área da vida. E que nessa noite, se alguém chegou aqui orgulhoso e não é mais orgulhoso, que nessa noite os teus filhos entenderam que precisam ser pessoas melhores, mais parecidas contigo, pessoas espirituais, recebendo a direção que o Senhor tem. Por isso eu quero abençoar a área material da tua igreja, Deus. Que a tua igreja venha ter compromisso, fidelidade contigo, que a tua igreja venha se posicionar, que o que é do Senhor nós vamos devolver para Ti, Deus, e é do Senhor que nós vamos receber o crescimento para essa área da vida, é do Senhor que o Senhor vai nos dar sabedoria para ampliar os nossos projetos, as nossas empresas, o nosso trabalho, a nossa área material. O Senhor vai nos dar gestão para nós, sabedoria para nós ter gestão sobre a nossa área material. Assim como eu quero abençoar cada casal aqui nessa noite, Pai. Os casais aqui que vieram, Pai, e que muitas vezes, por causa do orgulho, Pai, o inimigo tem entrado, porque eles não têm vencido na sua mente a batalha. Eu quero abençoar os casais, que essa humildade do Espírito, que Mateus fala em Mateus 5,3, que os humildes têm o reino de Deus, o governo de Deus, nessa noite vem entrar na mente e do coração de cada marido, de cada esposa, em nome de Jesus, e que eles possam ter a direção do Senhor, a sabedoria do Senhor, para criarem os seus filhos, para estar cuidando da vida espiritual dos seus filhos, para estar investindo nos seus filhos na vida espiritual, para que os seus filhos venham crescer na graça e na sabedoria também, para que possam, quando crescer, Pai, na idade de adulto, Pai, eles possam entender que as 3 áreas da vida têm importância para o ser humano.
em nome de Jesus. E eu cancelo todo o projeto do inimigo contra a vida de cada pessoa que está aqui, em nome de Jesus, Pai. E eu quero abençoar aqueles que chegaram aqui e estão com uma enfermidade nessa noite. Paizinho querido, a tua palavra diz que tudo é possível aquilo que crê. Se tem alguém que chegou aqui com uma enfermidade nessa noite, que o Senhor possa, através do seu Santo Espírito, estar passando, Pai, da cabeça aos pés, a sua mão, e trazendo a cura nessa noite. E que essa pessoa possa testemunhar na igreja o milagre que o Senhor fez no dia 9 de janeiro de 2022. Para a honra e a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glorifique o nome do Senhor, gente, nessa noite. Amém, Jesus. Amém.